Olá, pessoal do Incerto, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu sou a Duda Lourenço. Eu sou a Maria Eduarda Souza. E hoje o nosso tema é sobre o estereótipo da mulher na sociedade. Mesmo com tantos avanços hoje em dia, as mulheres ainda enfrentam grandes problemas na sociedade. E desde a pressão estética à desigualdade no mercado de trabalho. E a gente trouxe a professora Ingrid Cristina para ajudar a falar sobre esse tema. Ela é professora de português e projeto de vida e, além dela ser professora, ela também é psicóloga? Isso. Tá. Professora, para você, o que significa o Dia das Mulheres? Dia das Mulheres, acho que vem como um lembrete, já que a nossa sociedade precisa, né? Para que a gente possa retomar o que já foi conquistado, homenagear, valorizar tudo isso, mas também acho que nos lembra que a luta continua, né? Sim, foi uma curiosidade. Muita gente pensa que o Dia da Mulher começou por causa de um único protesto, que foi um incêndio na fábrica, mas na verdade ele surgiu depois de várias manifestações das mulheres trabalhadoras na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX. A data 8 de março foi só oficializada depois de décadas pela United Nations em 1975. Importante conhecer a história, né? Muito. Grande parte da sociedade não sabe, né? E em algum momento da vida da senhora, você já foi julgada ou limitada por ser mulher? Eu acho que nós que somos mulheres, a gente acaba sentindo isso meio que de maneira constante, né? Então, por exemplo, se eu tô no trânsito, né, dirigindo e acontece alguma coisa, às vezes quem passa, as pessoas geralmente já passam olhando, né, assim, tipo, pra ver quem tá dentro do carro, pra ver quem é o motorista. E aí eu tenho essa sensação de que quando as pessoas percebem que é uma mulher que tá no volante, já existe, por exemplo, ali um julgamento, né? Até como professora, né? Acho que como mulher a gente precisa se posicionar 2, 3 vezes mais para ser mais ouvido. Então, acho que em todos os momentos, assim, a gente sente que precisa estar sempre provando alguma coisa, né? Por ser mulher. Sim. Você já sentiu pressão para se comportar ou se vestir de certa forma por causa das expectativas da sociedade? Sim, inclusive na minha educação, né, familiar, sempre rolou muito essa coisa dos julgamentos em relação ao estilo de roupa. Então, fui muito educada nesse sentido mais recatado, assim, né? Então, para mim, para eu poder chegar em uma fase da minha vida em que eu pudesse me sentir mais livre em relação à minha própria escolha, né, de roupa que eu quero usar, estilo de roupa e tudo mais, demorou, levou um tempo, foi um processo que não aconteceu dentro da minha casa quando eu morava com a minha mãe, né, e com meu pai, com os meus pais. Aconteceu depois disso, então eu precisei viver uma outra fase da minha vida, né, para poder pensar de uma maneira diferente em relação a isso. Voltando na questão do estereótipo que a mulher dirige mal. Isso é uma Generalização. Isso. E porque às vezes, né, a mulher não dirige mal só porque ela é mulher. Isso é completo absurdo, completo estereótipo. E a opinião da senhora sobre isso, você acha que existem outros tipos de generalização? Sim, o tempo todo, né? As pessoas têm um jeito de pensar já que está enraizado, né? Já está, parece que embutido na cabeça de muitas pessoas. E para a gente poder trocar esse pensamento que está muito enraizado, muito lá no fundo, é muito difícil. Então, qualquer tipo de situação, isso acaba acontecendo, né? É bastante comum. Sim, esse tipo de comentário ele desmotiva muitas mulheres. Às vezes elas nem dirigem só por necessidade, tipo, para ir trabalhar ou resolver alguma coisa. E muitas não sentem confiança para treinar ou pegar no carro só para sair. E a segunda curiosidade. Curiosamente, pesquisas de trânsito em vários países mostram que homens recebem muitas mais multas por direção perigosa e excesso de velocidade do que as mulheres. Ou seja, o estereótipo que a mulher dirige mal não combina muito com os dados que a gente pode observar.
Sim, e também eu já vi algumas pesquisas que apontam que a questão da violência no trânsito também é gerada muito mais por homens, né? Então, Sim. essa coisa de sair do carro, ir pra cima, brigar, às vezes acaba até, né, em tragédia, coisa muito pior. Então, isso também é um dado que comprova que os homens, na verdade, a maneira de dirigir deles é mais violenta, eu diria assim. Né? É mais radical nesse sentido de se arriscar mais. Só que aí, se arriscar mais, acaba colocando as vidas em risco, né? Então, acaba sendo uma irresponsabilidade. A senhora já percebeu como os homens e as mulheres são tratados diferentemente na sociedade? Na Sim. escola, no trabalho? Sim, sim, bastante, né? Na sala de aula, por exemplo, a gente vê isso. Acho que a gente vê também enquanto colegas de trabalho, né? A forma como a gente acaba sendo tratado por ser homem, por ser mulher. Então, às vezes, uma coisa que a mulher fala e o homem também fala, ela é mais ouvida, né? Ela é melhor, ela é mais benquista, assim, quando sai pela boca de um homem, né? A mulher tem, às vezes as pessoas pensam que a mulher pode estar só implicando, criando um caso, né? Como as pessoas gostam de falar. Então, elas não, parece que não dão seriedade, sabe? Não dão valor pro que ela tá falando, diferente se for por um homem, né? Sim. Agora, uma curiosidade, você sabia que tem uma síndrome estudada pelos psicólogos, que é a síndrome do impostor, que acontece em muitas mulheres porque elas sentem que elas não merecem todo o sucesso que elas alcançam, simplesmente porque elas são mulheres. Sim, eu vou querer complementar então o dado que você trouxe, dizendo que o nome síndrome do impostor é, na verdade, um nome popular que a sociedade deu para o que acontece quando a gente acaba se sabotando, né? Mas não é uma síndrome mesmo, tipo, algo patológico, sabe? Existe alguma mulher que te inspira e por quê? Sim, até as meninas me mandaram algumas perguntas antes, né? E eu fiquei pensando, sabia que essa foi a pergunta mais difícil? Essa é a próxima, se vocês forem seguir o roteiro. Foi a pergunta mais difícil porque, obviamente, existem várias mulheres, né, que me inspiram. Tem muitas pessoas da minha família, né, muitas mulheres da minha família, com quem eu tenho mais conexão, mais proximidade, e muitas amigas também, aquelas amigas mais íntimas, né, que a gente escolhe quase como família, que também me inspiram. Mas, nesse momento, eu não posso deixar de falar da minha mãe, né? Então, vou dizer que ela, mas sabendo que existem várias outras que estão aqui e outras que não estão mais e que me inspiraram bastante. Um exemplo impressionante é a Katherine Johnson. Ela é matemática da NASA, que ajudou a calcular as trajetórias das primeiras missões espaciais americanas. Durante muito tempo, seu trabalho ficou pouco conhecido e só décadas depois ela recebeu reconhecimento mundial. Legal, a gente falou nisso em um trabalho que a gente fez interdisciplinar entre português e física. As meninas viram também um pouquinho da história de algumas mulheres e essa estava incluída na pesquisa. Se a senhora pudesse deixar alguma mensagem para as meninas que estão crescendo agora, qual seria? É uma pergunta muito difícil também. Mas acho que uma coisa que tem perpassado pela minha cabeça nos últimos tempos, que cada momento é uma coisa, né? É a questão, acho que, da autenticidade, né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil você ser autêntico, né? Porque a ideia que a internet até nos traz é que a gente precisa sempre fazer parte daqueles grupos, que a gente precisa fazer as mesmas coisas, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, quando um lugar vira aquele lugar que todo mundo foi, e aí todo mundo fala dele, posta foto naquele lugar, a gente percebe o quanto isso influencia as pessoas, né? Então, todo mundo quer ir, todo mundo quer postar a mesma foto, todo mundo quer fazer a mesma coisa, né? E, então, acho que é difícil hoje você ser autêntico, né? Ou seja, você ser realmente quem você é, ser congruente, né, com quem você é, ser verdadeiro com o que você sente, com o que você pensa, e principalmente sem medo de que isso cause uma certa rejeição, né? Porque se você é daquele jeito, a gente precisa reconhecer, né, quem somos. Então, eu acho que
ser autêntico, assim, lutar para se manter assim também, né? Porque acho que em algum momento a gente corre o perigo de não ser mais, né? Então, acho que manter essa constância também. Sim, muito importante. Na sua opinião, quais foram os principais avanços da mulher na sociedade nos últimos anos? Eu acho que muitos, assim, eu vejo, por exemplo, muitas coisas, notícias, assim, sobre mulheres em posições mais de liderança, empreendedorismo, né? Mulheres que fundaram a própria empresa, que tiveram muito sucesso. Acho que na política também vem ganhando mais espaço. Na ciência também, né? A gente viu aí recentemente uma pesquisadora também que fez aquela descoberta para tratamento de paralisia, né? Sim. Então, acho que em diversos aspectos, né? Tem muitas leis novas surgindo que são conquistas também. Eu vi recentemente uma que era sobre licença paternidade, né? Que vai ter um aumento do tempo para os pais, no caso. Que acaba sendo uma conquista para a mulher, né? Embora seja o homem que vai, digamos que, desfrutar, mas porque a gente entende que isso é importante nesse contexto para a mulher, que sobra tudo para ela, né? Então, acho que até isso foi uma coisa pensada também pra gente, né? Como que a senhora acha que as redes sociais influenciam a visão da mulher no mundo? As redes sociais influenciam muito, porque acho que de diversas formas, mas vou destacar uma aqui, né? Eu acho que essa questão da beleza que está muito em pauta, até vocês iniciaram um podcast com uma fala em relação a isso, né? E eu acho que a rede social como trabalha muito com imagem, né? O tempo todo postando fotos, essas coisas, ela acaba intensificando mais essa parte do que é perfeito, do que é bonito, né? E para a mulher isso tem uma grande pressão, né? Porque a gente sabe que existe toda essa questão de padrão de beleza e tudo mais que recai mais sobre a mulher. Então, acho que nesse sentido acaba influenciando, impactando muito e trazendo essa coisa que eu sinto que hoje nós mulheres, né? Nós estamos aprisionadas na nossa própria beleza, sabe? No sentido de ter que... Eu vejo assim, na academia, as mulheres indo pra academia de blush, de cílios, de cabelo solto. Só que na academia é um lugar que você vai pra suar, que não deveria importar isso, né? Então, assim, sei lá, eu vou correr de manhã todo final de semana no Laguinho, que é um lugar próximo daqui. E eu vejo pessoas indo fazer treino também totalmente arrumada, parece que vai sair. Em vez de treinar, suar. Bom, eu suo muito, né? Não sei as outras pessoas, mas assim... Aí a gente fica se questionando e pensando, assim... as pessoas, talvez, as mulheres não consigam sair pra rua sem estar perfeita, né? Sem não ter nem nada fora do lugar, que pra ela pode ser fora do lugar na concepção dela. Então, acho que a gente acaba ficando aprisionada. Acho que as redes sociais têm um peso grande nisso. Sim. Qual a sua opinião sobre o comentário lugar de mulher na cozinha? É um comentário que começa todo errado, né? Lugar de mulher, já começa no lugar de mulher, né? A gente sabe que não existe isso, né? Então, acredito que quem ainda possa ter esse tipo de pensamento, esse e outros, né? Tá muito antiquado, né? Tá muito cringe. Se fala isso ainda? Não. Então, corta essa parte. Tá ultrapassado. Tem muitos outros comentários, né? Por exemplo, em muitas religiões ainda é adotado o comentário de que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sim. É muito normalizado, assim, né? Em outras culturas. Por mais que tenha avançado muito, eu acho que a mulher ela tem que estar onde ela se sentir bem, onde ela quiser estar. Mesmo assim, muitas vezes eu já ouvi esse comentário. Comigo, com outras pessoas ao meu redor. E eu acho que é um comentário bem antiquado, assim, bem antigo para estar se adotando hoje em dia, com tantos avanços que a gente já tem hoje.
Eu acho que isso não deveria acontecer mais, até pelo fato de ter muitos meios pra gente poder se desfazer disso. Sim. Muitas pessoas ainda adotam ele hoje em dia. É. E eu acho que tem alguns discursos que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, né? Que acabam reforçando essa coisa do, lugar de mulher é na cozinha. Como, por exemplo, essa coisa da esposa troféu, né? É assim que fala, né? Esposa troféu, acho que eu usei o termo certo. Então, o que isso significa, né? Que ela vai ficar em casa fazendo isso, na cozinha, né? Ou cuidando da casa, de maneira geral, cuidando, talvez, dos filhos, né? Da família. E esquecendo e apagando totalmente a importância dela, né? E o valor que ela tem para a sociedade. Então, ela vai ficar totalmente submissa, né? Porque, infelizmente, a gente precisa, né, do dinheiro para sobreviver na nossa sociedade. Então, se você não trabalha e depende de ser bancada por outra pessoa, pelo homem, nesse caso, né? Pelo marido, isso praticamente te torna invisível, né, na sociedade e sem potencial de autonomia, né, porque de independência, porque você fica à mercê de outra pessoa. Acontece muitos casos também de, por exemplo, assim, você tá com uma pessoa há anos e aí você é totalmente dependente financeira dela por conta desse tipo de comentário, de que lugar a mulher é na cozinha, de que ela tem que ficar em casa arrumando. E aí, quando você se separa ou acontece alguma coisa, e aí você precisa se separar, e aí você simplesmente não tem o que fazer, porque você era dependente financeiramente e emocionalmente de alguém que nem acabava nem te dando o valor suficiente Sim. que você merecia. E vamos lembrar que isso começa com uma escolha, né? Assim, se eu escolho ficar em casa, se eu estou nesse lugar de escolher, né? E eu escolho ficar em casa, porque isso aparentemente parece ser bom para mim, eu também estou abrindo mão do meu futuro, né? Não estou pensando a longo prazo, que é isso que você falou. Ninguém tem como garantir que uma relação... Tudo perfeito. E que a relação dure para sempre e tudo mais, né? Claro que a gente se une a alguém com essa intenção, né? De que a gente dê certo. Nada é certeza. Mas não temos garantia, né? Até você mesma pode não querer mais, né? Não só o outro que pode não querer mais. Você também, né? Pode chegar em algum momento e você fala, essa relação aqui pra mim não faz mais sentido, né? Não tem mais a ver comigo, enfim. E aí, como é que você faz? E agora? Não gosto mais, mas e agora? Tenho que começar do zero, né? Muitas pessoas acabam até se prendendo a relacionamentos ruins, tóxicos, por conta disso. Porque não tem pra onde ir, não tem família perto, ou simplesmente não tem uma estabilidade financeira ali pra poder se manter sozinho. Sim, sim. A senhora acha que existe a questão de ser a mulher perfeita? Se existe isso, Cobrança de ser a mulher perfeita. sim. Eu acho que sim. E eu acho até que a gente acaba caindo nessa, né? Porque eu vejo, assim, rede social, né? A gente, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, as mulheres, já que a gente está falando de mulher, querendo postar que dá conta de tudo, né? Assim, inclusive eu, por exemplo. Então, essa coisa da perfeição, de tipo, eu vou dar conta da minha casa, eu vou dar conta da minha rotina fitness, eu vou dar conta do meu trabalho, eu vou dar conta da minha vida social, eu vou dar conta de cuidar de mim também, eu vou dar conta de tudo, né? Eu acho que não é nem por ser mulher, eu acho que ninguém consegue. Porque Ninguém é muita coisa, consegue. Uma rotina muito pesada e exaustiva, então acho Sim, e eu acho que isso acaba recaindo com mais peso sobre a mulher, porque a gente acaba, de certa forma, acreditando também que todas essas coisas precisam, né, receber esse nosso cuidado, né? E não necessariamente, né? E aí eu acho que tem essa intenção também, assim, por trás de, tipo, alcançar essa perfeição, né? Que você tinha falado, assim, a mulher perfeita. Então, se eu dou conta de tudo, eu sou perfeita, porque em todos os aspectos da minha vida eu consigo dar conta da demanda, né? E com esse tipo de comentário a gente até percebe que ser perfeita para a mulher não significa só ser extremamente bonita ou ter o corpo perfeito. São todos os aspectos que a mulher é cobrada simplesmente por ser mulher. Sim, e são vários, né? Tem alguns que a gente nem conhece ainda, né? Tipo, eu não conheço o aspecto, por exemplo, da maternidade, que é outro lugar que existe uma cobrança, né? Então, acho que tem coisas ainda que a gente ainda
dependendo da fase de vida, a gente ainda vai. Descobrindo, experimentando. Como que você acha que isso afeta o Dia da Mulher? Assim, né, que é uma luta que todo mundo comemora sem meio que saber o real motivo. Assim, vou dar uma rosa porque tem um significado, mas na verdade não entende o que realmente significa o Dia das Mulheres, como que isso afeta cada mulher, porque cada mulher sente de uma forma diferente. Então, como que você acha que essa pressão por ser perfeita pode afetar o Dia das Mulheres? Então, atualmente a gente vive numa situação tão complicada, né, que é até difícil da gente pensar o que esse dia poderia ser de verdade, né, porque é isso que vocês acabaram de comentar, assim, dar uma flor, muitas vezes pode não representar nada, né, às vezes tem mulheres que eu acredito que sintam até... gostariam até de recusar se recebessem uma flor, né? Porque o mais importante tá no por detrás, né? Tá no que tem atrás de tudo isso. Então, no significado de tudo isso. Porque às vezes você conhece a pessoa que está te dando aquela flor, por exemplo, e você sabe que no dia a dia ela não te trata com respeito, por exemplo, né? Então, o que isso representa no fim das contas, né? O que isso diz? Então, é um dia que eu acho que, claro, é muito importante, né? A gente tem várias campanhas ao longo do ano, a gente tem outros feriados, datas comemorativas. Eu acho que tudo isso é importante porque funciona como esse lembretezinho, né, que a gente estava falando. Mas ainda é muito... é insuficiente, né? Não tem como a gente dizer que só um dia salva tudo. Então, é uma luta constante, na verdade, né? Uma luta diária. Sim, o que você diria para alguém que acha que a luta das mulheres já não é mais necessária? Eu perguntaria em que mundo essa pessoa vive, né? Porque nem precisa estar muito por dentro das coisas, né? E isso deixa a gente muito mal, né? Você falando isso me faz lembrar de que agora, claro que sempre teve isso, mas agora teve uma onda, assim, de vários feminicídios, várias notícias, né, em relação a isso, violência contra a mulher e tudo mais. Então, isso deixa a gente tão mal, né, assim. E aí a gente pensa que como que pode uma pessoa não ter consciência sobre isso, né? Não ver, não enxergar o que está acontecendo, uma pessoa que parece que está alienada, né? Então, por mais que a gente fale e parece ser meio óbvio, né, mas... pode ser que realmente para algumas pessoas não seja, então acho que dialogar sobre isso é sempre importante, né? E muitas pessoas também não entendem, né, o que realmente é o feminicídio, que geralmente é agressão doméstica e acaba levando a coisas maiores, mas tem gente, eu já ouvi pessoas até zoando assim, não sei o que é feminicídio, mas matou do mesmo jeito, então é um assassinato comum, sendo que às vezes não é. Né, tem outras coisas por trás, que nem essa questão doméstica, ou por ser mulher e foi maltratada, porque, né, enfim, outras questões. Sim, o feminicídio é uma ação final, né, para um ciclo de violência que possivelmente já vem acontecendo há muito tempo, né. Então, existem os vários tipos de violência contra a mulher, né, e o feminicídio é essa ação final, é o que acontece depois de muito sofrimento, na verdade, acaba... que é isso, a gente pode pensar que quando uma pessoa ultrapassa um limite, se nada acontece com ela porque ela ultrapassou esse limite, ela vai cada vez mais avançando, né? Ela vai cada vez mais quebrando mais limites, mais limites, mais limites, porque ela não está sendo parada. E aí isso acaba levando até a consequência final, que é tirar a vida de uma mulher, no caso, né? Então, é muito triste porque a gente percebe também o quanto a nossa justiça é falha, né? Enfim, esses outros fatores que também são importantes, né? Também, às vezes, as mulheres que passam por isso têm medo, né? Ou não conhecem o suficiente, não têm informação suficiente para poder saber o que fazer, como agir nessas situações. Isso é muito triste, eu acho. E quando agem, também não tem um retorno, né? Não tem um apoio. Aí acaba piorando a situação muitas vezes, porque não é levado muito a sério. Mas que tenha as centros policiais das mulheres, né? Eu também acho que
tem muito a ver também, faz diferença, mas não o suficiente para que isso possa acabar ou diminuir o suficiente para que seja, né, seja Sim, equilibrado. principalmente da população mais vulnerável, né? Porque a gente sabe que algumas coisas acontecem para um grupo de pessoas e essas mesmas coisas não acontecem para outro grupo, né? Então, quando a gente fala de mulheres em uma situação vulnerável, de pouco poder aquisitivo, por exemplo, né? Numa condição de vida realmente mais frágil, mais fragilizada, ela não vai ter recurso, por exemplo, para tomar uma atitude que precise, né? Então, a gente precisa não só de falar de todas essas questões que são importantes de conscientização e tudo mais, mas a gente também precisa de políticas, né, que realmente funcionem justamente para dar esse suporte, né, para fazer e acontecer, né? Porque uma coisa é a gente querer e falar e abordar isso, outra coisa é, tá, mas e aí, aconteceu, como que a gente vai proceder? Como que a gente vai proteger essa mulher, né? Então, a gente precisa de instrumentos, né, de recursos para isso. Eu não vi se você viu também, falando sobre essa questão da mulher ser vulnerável. Aconteceu recentemente um caso que uma adolescente estava no mercadinho do prédio dela e um homem importunou ela dentro do mercadinho no próprio condomínio dela. Eu vi e eu fiquei me sentindo assim muito mal, porque imagens foram vazadas, mas eu procurei acabando não saber o suficiente para saber o que aconteceu com esse homem. Mas, né? E aí eu vi e eu fiquei muito tocada até, porque era uma menina da minha idade. Eu fiquei me imaginando, se acontecesse comigo, como que eu agiria? Essa questão é realmente um absurdo, né? Porque era dentro do mercadinho do condomínio. Então a menina praticamente tinha saído no quintal de casa. O que faz a gente refletir que a mulher não tá segura em lugar nenhum. Dentro da própria casa dela, ela sofre agressão, ela sofre discriminação. Sim. E nada é feito a respeito disso. Sim, eu vi esse vídeo e eu não sei nem nomear o sentimento que isso causa, né? Porque, enfim, mas é o cúmulo, né, do absurdo. Você vê como que uma pessoa consegue ter coragem de fazer aquilo que ele fez, do tipo, vou fingir que tô indo pegar um chocolate, sei lá o que aqui, e vou, né, encostar, né, na menina. Então, é uma situação assim que a gente fala como, né? Como, em sã consciência, como. Tem coragem. E assim, tenho certeza que sabia, era um lugar com câmeras e fazenda, assim, então, se ele fez com ela, com quantas pessoas ele já não fez isso? Quantas crianças que não tinham consciência sobre o assunto. Sim. Né? E muitas pessoas também, sobre essas questões de assédio, muitas mães também acabam não acreditando que isso acontece dentro de casa, com padrasto ou com tios e tal. Eu vi bastante casos sobre isso também. A impunidade, né? E também é o que você falou, às vezes a gente não sabe como a gente vai reagir, porque é tão constrangedor que às vezes você fica realmente... Com vergonha, né? De contar, você fica sem reação, assim, tão impactado que às vezes você não sabe nem... Fica paralisado, né? E foi muito importante, né? Poder ter essa imagem também. Sim, mas a menina não conseguia explicar o que aconteceu, né, com ela. Que às vezes parece que... Às vezes a pessoa que está sofrendo aquilo não percebe o real problema, porque ela vai se incomodar e vai falar que tá só pegando chocolate. Ainda se passa como doida, né? E aí né? ela vai ficar pensando assim, nossa, mas eu tô implicando com a pessoa assim por nada. Nossa, ele só tava pegando um chocolate, não tem nada a ver. Exatamente. Mexe muito com a nossa cabeça, né? E às vezes é uma situação, né, que nem a gente tá falando, é tão intensa que você fica tão desnorteada que às vezes, em algum momento, você até talvez concorde, né, com a pessoa. Você fala, é mesmo, acho que eu que me confundi, né? Não é possível, né? Acho que fui eu. Então, isso é realmente doido, né? Igual também o caso do estupro coletivo do Rio, que foi a mesma coisa, né? A menina ligou pro irmão do tipo, eu acho que eu fui estuprada, né? Então, acho que eu sofri aqui uma violência. Só que, claramente, ela tinha sofrido, mas na cabeça dela ainda tinha dúvidas, né? Então, é realmente um absurdo. Sim, eu também vi, não é tão recente, mas uma mulher que ela estava falando que ela passou, ela tinha se mudado para um apartamento, e aí ela chamou, sabe aquelas pessoas que vão instalar a internet?
E ela chamou ele e ela falou que a rede de internet dela ficava dentro do quarto dela. E aí ela foi passar para tirar algumas coisas do caminho e ele, tipo assim, encostou nela, que ela explicou que o assédio, ele não é uma coisa pesada, é uma coisa sutil, para que você não perceba que isso aconteceu. E ela falou que ela sofreu isso dentro da própria casa dela, que ela demorou um tempo ainda para perceber, para, né, poder tomar alguma atitude sobre, que ela só depois disso ela pediu para ele sair da casa dela e ela ficou pensando muito sobre aquilo, sobre o que tinha acontecido, para entender se ela realmente tinha sofrido aquilo, porque é uma coisa que acontece sutilmente, não é para você perceber que isso aconteceu. Né? Então ela explica isso também e também foi o que deixou ela muito apavorada nessa situação. Parece que existe assim uma crença, né, na cabeça de muitos homens, né, não todos, mas de muitos homens que eles têm claramente autonomia, né, assim, claramente liberdade para fazer o que querem, ela né? tá dando em cima de mim. Do tipo, do tipo de chegar... Acham que tem o direito. Exato, se sentem nesse lugar de direito. Olhou, às vezes a pessoa se sentia incomodada, mas ele vai lá, tipo assim, ela tá dando em cima de mim, ela quer que eu faça isso. E de nos abordar, né, assim, às vezes em qualquer lugar, assim, eu já fui abordada na rua, entrando no shopping, assim. Que lugar é esse, né, de abordar uma pessoa do nada, você tá na rua, alguém vem e fala, nossa, você é tão bonita, sabia? Já aconteceu comigo. Como que uma pessoa tem essa coragem, não é? Eu fico pensando assim. Então existe provavelmente essa certeza, né, na cabeça de muitos homens de que eles têm total liberdade, total livre acesso a nós, assim, no momento que quiserem, na circunstância que quiserem, né? Que a gente tá ali disponível, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu buscava a minha irmã na escola. Isso aconteceu. Um grupo de meninos chegou em mim falando que eu era muito bonita, falando que eu tinha que ficar com o amigo dele porque ele era super legal, e não sei o que. Eu me senti muito incomodada. Peguei minha irmã e a gente saiu correndo pra casa, que eu fiquei com muito medo. Mas aí depois passou, né? Mas foi uma situação bem chata. Sim, é isso. Eles não percebem que, na verdade, o que eles causam é medo, né? É isso que a gente sente. A gente não se sente tipo, uau, nossa, então eu sou bonita. Não. Você fica, tipo, só querendo sair correndo e ir pra sua casa em algum lugar que você se sinta bem e segura, né? Sim. Bom, o nosso episódio vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que tenham assistido e peço que esse tópico entre na cabeça de vocês, né? Para que vocês possam refletir como que isso atinge a nossa sociedade. Professora, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar suas ideias com a gente sobre esse assunto tão delicado que a mulher passa, o que já passou hoje em dia. Sim, eu que agradeço pelo convite. Fiquei nervosa, gente, mas deu tudo certo. Podem vir, é legal. Muito obrigada a todos que assistiram e acompanham o nosso podcast. Até a próxima!